Oi meus amigos, hoje eu vou ensinar para vocês em tema natalino 3 decorações de Natal muito fáceis de fazer. Vocês podem ver aqui como ficaram lindas essas decorações. É muito fácil você fazer na sua casa, você tem provavelmente esses materiais. Você vai utilizar um papelão, bolinhas de madeira e um pouquinho de lã. Entra, sinta-se em casa. Então, para o nosso primeiro projeto, a gente vai precisar de bolinhas de madeira, o sisal e lãs. E uma tesoura também. Aí a gente vai pegar papelão, aí vai ter mais ou menos esse aí, eu pus a altura de 8 centímetros, mas você pode pôr o tamanho que você quiser. Você vai dar a volta, a quantidade de voltas que você quiser. Aí você vai pegar um pedacinho menor e dar uma amarradinha para poder nivelar e ele ficar todo centralizado. Aqui eu uso essa imagem para mostrar mais ou menos como que vai ficar. Ok, você vai fazer uma orelhinha para cima, descer, fazer uma orelhinha para baixo e depois dar a volta no restante, né, do material. Então, você vai pegar na primeira orelha, você vai passar o fio, passar na segunda orelhinha, e aí, essa outra parte da ponta do fio que você colocou, você vai empurrando, puxando cada parte, e aí ele vai fazer tipo um nozinho. Você corta o excesso, né? O restante do material para ficar bem retinho, e aí você faz várias cores. Aqui nesse caso eu usei o sisal e coloquei 3 bolinhas de madeira e coloquei a cor vermelha. E aí eu fui fazendo esse mesmo processo. 3 bolinhas de madeira, a cor vermelha, 3 bolinhas de madeira, a cor branca. Então veja como ficou o resultado. Gente, ficou lindo. É muito fácil de fazer. Para o nosso segundo projeto, a gente vai colocar esses meios círculos para a gente poder fazer alguns cones. Então é só você colocar no papelão e refazer esse processo normalmente e cortar. Você vai fazer uns cones, ok? Você vai dobrar bastante o papelão para ele ficar bem maleável e aí vai fazer esses conezinhos. E vai fazendo isso em todos os meios círculos. Aqui eu cortei a metade do cone para poder ficar como se fosse uma superfíciezinha para colocar um debaixo do outro. Só nesse primeiro, no menorzinho, você não vai fazer esse corte. Você vai deixar ele pontiagudinho, como se fosse o cone mesmo. Você cola tudo certinho. Esse aí é o primeiro, então ele vai ficar como cone. E o resto é como se fosse ficar meio cone, vamos dizer assim. Como se tivesse um rebaixo. E aí eu cortei círculos para poder colocar dentro, para fechar o conezinho certinho, para na hora de colar um no outro, não escapar. Aí nesse caso, tá vendo? Esse é o primeiro cone, o segundo e vai assim por diante. Que aí ele vai formando essa arvorezinha. E aí eu fui colocando um em cima do outro até finalizar tudo certinho. O último eu coloquei, o último cone, e aí eu coloquei um pouco de areia e fechei tudo certinho. Passo bastante cola para poder ficar tudo bem fechadinho e não sair a areia, para ficar bem pesadinho, como se fosse um peso. Eu coloquei aqui agora um papel machê, e aí você vai passando, pode passar um pouquinho de cola, e você vai colocando todo o papel machê por toda a superfície, alisando bem para ele ficar bem certinho, para você não ter que pôr muita massa corrida. Aqui eu tô colocando a massa corrida, então você pode pôr umas camadinhas bem generosas, porque na hora que você for... E você pode tentar alisando ao máximo, porque depois a gente vai fazer o lixamento de toda a peça, pra ela ficar bem lisinha. Nesse caso,
Aqui eu peguei uma agulha e fui fazendo tipo uns frisos na massa corrida, né? Pra dar esse aspecto da árvore frisada. Então na hora que for pintar vai ficar bem bonito. Eu dei mais ou menos umas 2 demãos de tinta branca por toda a superfície. E aí depois eu finalizei pintando com tinta spray dourada. Também dando 2 demãos de tinta spray dourada sobre a peça. Aqui eu estava finalizando, fazendo como se fosse um ouro meio velho, né? Então eu peguei uma tinta marrom mais escura e aí eu fui passando nesses frisos para dar destaque aos frisos e fui pegando e dando batidinhas com papel higiênico. E aí você vai passando a tinta e batendo com papel higiênico para dar esse aspecto de envelhecido. Essa daí é uma árvore maior que eu fiz, que aí eu já coloquei os frisos direto na massa corrida e fui lixando tudo certinho. Para finalizar as árvores, né, os pinheiros, eu coloquei um feltro embaixo, né, pra não estragar a mesa ou algo do tipo e ter maior durabilidade da decoração dos pinheiros. Então veja como ficou esse resultado. Ficou muito lindo, gente. Ficou parecendo um ouro meio envelhecido. Ficou muito, muito lindo. Terceiro projeto, a gente vai utilizar papelão e a massa corrida. Aqui eu vou estar disponibilizando para vocês molde de algumas casinhas que vocês podem fazer para a vilazinha. Então essa daqui eu vou fazer essa daqui, mas é o mesmo processo, que é o papelão com massa corrida. Se você quiser utilizar, por exemplo, essa casinha que tem um tracejado aqui, você vai juntar uma na outra, né, até formar o desenho certinho. E aí você vai colocar esse tracejado e já aproveitar esse vinco aqui. Você pode colocar aqui e aproveitar o vinco na hora de dobrar, não precisa fazer vinco. Ou então você pode fazer aqui normalmente e depois vincar. Então vamos começar? Então, aí você vai fazer esse processo, né, de colocar uma folha ligada à outra, ver certinho se tá batendo um desenho com um da frente e baixo. Você pode pôr contraluz para ver se tá batendo certinho e põe fita crepe para ficar bem seguro um no outro. Aqui, como eu não tinha o papel carbono, eu peguei o próprio lápis grafite, né, e fui passando por todo atrás do desenho para ele poder transferir pro papelão. Aqui, aí eu coloquei, né, a fita crepe para ficar bem seguro e fui contornando tudo para transferir pro papelão. Aqui, viu como ficou a transferência, deu certinho. E aí eu só cortei as janelinhas, né, à volta do papelão e as janelinhas também. Então aqui eu tô marcando, mas no molde tá tudo certinho agora, só tem os quadradinhos para vocês cortarem. Aí eu fui recortando tudo em volta, usei o estilete também em algumas partes que estava reta e fui utilizando o estilete para poder cortar as janelas, a porta e tudo certinho. Aqui eu cortei algumas molduras para colocar em volta das janelas, então também tem no link, né, junto com o molde. E aí eu cortei 7, que era o número das janelas. Se você colocar mais janelas, aí você coloca a quantidade de janelas que você for fazer. Aqui eu fiz os vincos com a parte de trás do estilete e colei. E colei também as molduras em volta das janelas, para dar um relevo maior. Aqui eu tô cortando o telhado da casinha e aí é só você fazer o meio, né, vincar o meio e o restante você só vai dobrar. E aí depois você vai dobrar o papelão para ele ficar meio arredondado, porque essa casinha ela tem um estilo meio abaulado, né, mais arredondadinho, e você vai colar o telhado certinho. Depois de colar o telhado, eu coloquei a chaminé e aí você vai fazer o mesmo processinho, né, de colar as 4 pontas, vincar e colar a chaminézinha em cima de tudo.
Aqui eu tô pegando um pouco de massa corrida e cola. Pra quê? Pra ficar a massa corrida mais maleável e não rachar tanto e não quebrar. Então aí eu fui passando, não precisa ser muita cola, e aí eu fui passando por toda a superfície da casinha. Aí você pode usar os dedos em algumas partes, né, pra você poder alisar melhor, e também na janela que tem, né, são os buraquinhos menores, então fica mais fácil você colocar a massa corrida. Aqui essa outra casinha que eu fiz também no mod, que tá no link da descrição. E essa aqui eu fiz uma igreja. E no caso da igreja eu não coloquei, a cruz tá a parte do mod inteiriço. Se você quiser pôr, é só você pôr a cruz por cima. Após isso, você vai lixar toda a peça, deixar bem lisinho. E aqui eu pus umas 2 a 3 demãos de tinta branca com um pouquinho de amarelo, só para ela ficar como se fosse um off-white. Depois eu passei também 2 camadas de verniz acrílico fosco para dar um melhor acabamento e ficar mais resistente. Então fique com o resultado. Gente, se essas casinhas ficaram lindas, você pode pôr essas luzinhas dentro delas e de noite fica incrível, fica uma vila linda. Como que ficou lindo esses projetos. Você pode fazer também dependendo até para vender, porque ficou um material muito resistente, vai durar muito tempo, então você pode fazer para vender também. Ficou lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe também com seus amigos, deixe o like e se inscreva no canal, gente. E esse tronco aqui também eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar nos cards aqui para você poder aprender ele também, que ficou assim lindíssimo, deixa mais ainda a cara do Natal na sua casa. Então espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau!